Opa, muito boa tarde para você que nos acompanha nessa quarta-feira. Chegamos ao vivo com mais um programa Os Donos da Bola. Hoje a gente vai falar bastante de basquete porque o São José estreia hoje no NBB e também vamos falar de vôlei com o técnico supercampeão, bicampeão paulista pelo Taubaté Vôlei. Eu tô falando do César Douglas que tá aqui com a gente. E Antônio Carmo, boa tarde para você. Já digo boa tarde também pro César Douglas. Boa tarde, Andressa, amigos da TV Band Vale. É muita coisa boa, né, pra gente falar. Recebendo aqui um campeoníssimo, bicampeão paulista, de olho já na Superliga aí. Boa tarde, César. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. E parabéns, não é? Agora, pessoalmente. Obrigado. Boa tarde, Carmo. Boa tarde, César. Lembrando que você pode participar ao vivo do nosso programa mandando a sua pergunta para o técnico César Douglas. Anote aí, facebook.com/Os Donos da Bola Vale. Pode mandar a sua pergunta, pode mandar a sua crítica, a sua sugestão também para nós, que a gente acompanha tudo de pertinho, tá? Eu queria mandar um beijo para Fernanda Sainz e a Carol Alcântara, que quer ser jornalista esportivo. Fernando Couto, nosso cinegrafista, se encontrou com ela em Taubaté, cidade que ele ama, inclusive, e ela mandou esse recadinho pra gente fica muito feliz. Tem todo o meu apoio, tá bom, Carol? Seguinte, falando de Taubaté, a gente sabe que continua a festa pelo título paulista de vôlei. E nesse momento, os jogadores desfilam em carro aberto pela cidade, festa, aliás, que nós vamos mostrar completíssima pra você amanhã aqui no nosso programa. Mas quem deu uma pausinha, o ano passado ele não quis subir no carro e esse ano a gente roubou ele aqui, é o técnico César Douglas. César, o que a gente pode dizer de balanço do Campeonato Paulista desse ano e do ano passado? Esse ano foi mais disputado, foi mais difícil ou você acha que não? Acredito que um grauzinho a mais, um nível de dificuldade maior, assim, pela sequência na semifinal, principalmente, que nós saímos perdendo, né? Perdemos um jogo dentro de casa e buscamos no Golden Set. E também a final decidida no Golden Set. Acho que pro lado emocional e físico, isso contribui para a dificuldade. É mais desgastante também, né? Com certeza. Eu cheguei a lembrar aqui, César, no comentário depois da derrota que vocês tiveram para o Campinas em casa, de que você tinha vivido essa situação pelo São Bernardo contra o Taubaté, quando, aliás, depois da vitória em Taubaté, em 4 sets lá e tal, você acabou depois recebendo o convite do Ricardo Navaz e veio para o Taubaté. Você chegou a se lembrar desse momento, quando você foi para Campinas e falou, eu já vivi isso, rapaziada, ganhei, vamos, você passou isso na sua cabeça? Passou. E no primeiro treino em Campinas, nós conversamos um pouco, bem rápido, sobre isso mesmo, em relação... alguns já tinham vivenciado o Golden Set, jogadores fora do Brasil, né? E eu, o Léo, o Ricardo e o Felipe e o Líbero, eles vivenciaram junto nessa ocasião contra o Taubaté e nós relembramos, assim, da oportunidade que nós tivemos. Nós viemos para um jogo em Taubaté sabendo que primeiro tinha que ganhar o jogo, né? E o Golden Set seria a consequência. Então, não ficar carregando o peso do Golden Set antes de começar o jogo ou durante o primeiro ou segundo set que seja. Você já tinha uma certa experiência, né? Já tinha vivido esse fato que, de certa forma, ajudou vocês lá em Campinas. Vocês jogaram demais aquele dia, hein? Não, aquele jogo hoje Foi a melhor partida do seu time no campeonato aquele? Sim, com certeza foi. Vocês jogaram demais aquele dia, Com certeza foi. Uma equipe aqui, dia que se mostrou mais equilibrada em todos os aspectos. Ô César, a gente sabe, como você disse aí, os jogos das semifinais foram muito difíceis. Esses jogos que vocês perderam por 3-0, por exemplo, como é que você explica isso, que se dá ao time não conseguir funcionar da forma com que a gente sabe que tem técnica e tem jogadores para isso? Dá um apagão? Não, acho que é uma equipe que realmente ela tem as suas individualidades e assim de alto nível, não é indiscutível mesmo, né? Só que a gente tem que encaixar isso como um time. Nós não tivemos tempo hábil assim para dar esse sincronismo para a equipe. Os jogadores voltaram com alguns, a gente segurou um pouquinho, trabalhou um pouco mais a questão física para chegar nesse momento melhor. Né? Outros já vieram lesionados, então a gente teve um dia a dia assim, mais não convivendo dentro de quadro em treinamentos táticos assim com frequência, né? E sim mais controlando o aspecto físico para conseguir chegar melhor agora na final. Tentando depois de perder, aí, né? Perder de 3-0 o César, e no domingo teve um segundo set equilibrado, nos outros 2 sets o César ganhou com uma relativa tranquilidade. Aí veio o Golden Set. Você consegue imaginar e fala com seus jogadores, acabou, esquece, é um outro jogo, é uma decisão num set só, foi super equilibrado, mas como é que você administrou aquele momento ali do último set? A equipe, acho que num todo, ela sentiu que no terceiro set já ia ficar mais difícil para buscar o jogo, né? E nós iniciamos abaixo ainda, porque no segundo foi muito próximo o placar, né?
E ali acho que nós desgastamos e nos esforçamos o máximo para conseguir reverter um placar, de repente, de 3-1. No terceiro você já trabalhou pensando no Golden 7? Falou, No não terceiro, vai dar... a partir do momento que a equipe já começou baixo, de intensidade baixa, a gente não conseguia rodar nossas bolas, o saque não entrava, já começamos a pensar antes da metade do set mesmo, em tirar alguns jogadores, já preservar. E acho que automaticamente isso já indicou para todo mundo que aquilo ali era uma estratégia, né, para o Golden 7. Inclusive os jogadores que entraram no lugar do Lipe, no lugar do Leozão, eles corresponderam muito bem. Então isso também já nos ajudou a ter a confiança de que se precisasse deles no Golden 7, eles estariam também já com o calor do jogo, né, na questão mais equilibrada. Né? Né? Forte mesmo, né? Aqui no Facebook, muitas participações. Sempre quando vem alguém do Taubaté Vôlei aqui, a galera participa bastante. Vou começar de baixo para cima. Ó. Marcelo Monteiro, boa tarde, donos da bola. Queria parabenizar o técnico César Douglas e todos os jogadores pelo Bipaulista. Simone Toledo, boa tarde, donos da bola. Primeiramente, quero parabenizar o César pelo título. Eu estava na Vila Leopoldina e foi um jogo inesquecível. Minha pergunta para ele é sobre o Riad. Como está a recuperação dele e se tem previsão de retorno? E se tem algum oposto em vista para revezar com o Leozão? E o Luan Augusto dizendo o seguinte, boa tarde, gostaria de saber do técnico se o Taubaté precisa de mais reforços, apesar que o time é uma seleção. Vem reforços, Riad, como é que está a situação? Situação do Leozão jogando ali como posto? Sim, precisamos de reforços, até pela questão de ter perdido o Riad nessa fase, né? E o Gavin também, que não vai estar mais com a gente. Vocês fecharam com o cubano aí agora? Fechamos, mas assim, ainda tem algumas coisas ainda para acertar, detalhes, quem é visto. O jogador, o nome dele é Sanches. Ele já teve uma participação pelo Sada Cruzeiro, se eu não me engano, há 3 temporadas atrás. Agora o último clube dele era o Bolívar na Argentina. Mas não está definido 100% ainda? Não, está definido, mas tem algumas coisas da questão do visto dele, de trabalho ainda. Então isso pode ser que tenha algum entrave em algum momento, né? Ou então você precisa de esses reforço jogadores para chegar é ainda para a Superliga. Não, e de imediato até porque, André, além do Riad, tem o Rafa também, que fica um mês fora, você nos dizia aqui. E aí o Rafa, a composição agora passa com o juvenil. Então tem um outro Pedro, né, o levantador do time juvenil, que já está... São dois Pedros agora? São dois Pedros. Levantadores? 2 levantadores. Agora é hora dos garotos, né, dos jovens, mostrarem o talento deles também no Taubaté, né? Então, respondendo a pergunta, realmente vem. A gente está já mais ou menos 2 meses atrás desses reforços e agora a gente conseguiu achar essa opção, no caso, o Sanches. E ainda, quem sabe, futuramente, o Gavin, assim, se recuperando da lesão que ele teve, né? Que o primeiro momento foi a questão financeira, depois ela foi ajustada. E finalizou agora terminou mesmo a relação pela questão de uma lesão na tíbia. E se ele se recuperar ainda para o pré-olímpico lá que ele vai disputar pelo Canadá, acho que tem uma possibilidade, de repente, de chegar para janeiro. Para janeiro. Tá o Riad deve voltar quando? O Riad, a previsão dele era fevereiro da temporada do ano que vem, mas ainda assim, podendo adiantar isso, lógico, dependendo da evolução dele. Tá certo, pergunta respondida então. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais com o técnico César Douglas do Taubaté Vôlei e falar de basquete também. A gente volta já.